Olá pessoal, o que serve hemoglobina glicada? Tem um item quando pessoas diabéticas você vê dizendo, o que é isso? O que quer dizer hemoglobina glicada ou glicosilada? Antigamente chamava glicosilada, hoje chama hemoglobina glicada. Essa item mede, em média, de 3 meses sua glicemia, se está normal. Normalmente, depende do laboratório, entre menos de 6 miligramas diário, né? Quer dizer, se você está abaixo de 6, 5, equivalente como fosse sua glicemia em jejum seria 90, 80, tá dentro de controle. Quando você aumenta, então você faz glicemia em jejum, né, via glicose em jejum, e você também vê essa hemoglobina glicada para ver se realmente sua açúcar está dentro de controle, né, nos últimos 3 meses. Então, por isso que, né, mas as pessoas fazem, existe a pré-diabética, na classe, a classe médica, principalmente de laboratório, é meio complicado. Antigamente era 110, 70, 110 de glicemia era normal, hoje está colocando 100. Então tem muita gente, antigamente era normal, glicemia em jejum, hoje já virou pré-diabético. Para você não cair nessa cilada, será que estou pré-diabético, tem que tomar remédio, metformina, né? Não, você precisa prestar atenção. Você pode solicitar uma curva glicêmica, né? O que é isso? A curva glicêmica é administrada glicose, depois de ver a 2 horas, ver se a sua glicemia está normal. Ver comportamento do glicemia dentro do seu sangue, se realmente, vamos supor, tomou glicose 1 hora, sobe até 200, isso é normal, né? 150, depois volta a menos que 100. Agora você sobe para 300, mesmo que você volta ao normal, provavelmente você é pré-diabético. Então a tolerância de glicose é menor, né? Nessa situação, a produção de insulina também pode vir o problema. E outra, quando você está controlando sua glicemia, né? Não adianta você falar, não, em jejum está tudo bem. Mas hemoglobina glicada está muito alto, em cima de 6, você não está controlando. Isso é perigo, porque diabetes é muito silencioso. Quando você percebe, já era tarde, né? Relembrando, diabetes tipo 2 ataca a retina, ataca os rins, ataca a circulação para as pernas, por isso amputa pernas. E mais sério, mal de Alzheimer. Alzheimer hoje se entende como inflamação do cérebro. Também pode causar belo diabetes, né? Outra coisa que a pessoa tem muita dúvida é jejum, né? Jejum é 12 horas, vamos supor. Se você quer fazer exame, você mesmo pegar a glicose 8 horas da manhã, é que 8 horas da noite, ontem, você não pode mais ingerir nada, né? Isso é 12 horas de jejum, ok? Eu tinha um paciente, atendia um paciente, ela chegava assim, pegava na minha frente, olha, a glicemia tá 200, né? Tá em jejum. Eu falei, mas você não comeu nada? Não, não comi nada em casa. Ela comeu na fila, comeu um pastel, um pedacinho de bolo, tomou um suco de uva, 1 litro de suco de uva concentrado. Eu falei, isso você está comendo. E 2 bananas, nada. É muita comida. Você não chega a 300, está bom demais. Quer dizer, depois de 1 hora você glicemia está 200, quer dizer que sua curva glicêmica é muito boa, né? E o paciente já é meio, né, problema na cabeça, ele fala, não, mas eu não comi em casa. Ela entendia que em jejum, que não comia em casa. Não tem nada a ver, gente. Jejum quer dizer não come nada, tá? Não interessa se você come na rua, come na lanchonete, não pode comer, ok? Então você mesmo controla essa curva glicêmica, hemoglobina glicada e glicose em jejum. E tem outra questão, o pessoal fala assim, qual é o índice glicêmico? Tem vários tipos de medida diferentes. Você vê acético, nutrólogo, endócrino. Alguns colocam, você tem que ver a glicemia, a índice glicêmica. Se for glicose, normalmente coloca glicose 100%, né? Coloca 100. Tem alguns sites que eu vejo colocar 138, aí tem um pouco de diferença, né? Se glicose, né? Colocar 100. Então, o resto índice é equivalente à porcentagem correspondendo dessa índice, né? Por exemplo, o fruta mais doces, banana, né? Desses corresponde quase 60 para 57.
Então, equivalente a 50% de 57%, 60% de glicose, como fosse, né? E daí fruta mais, menos dose, frutose dá 32%. Então, se colocar frutose, adoçar, é como se fosse 30% de açúcar, né? Sacarose e a glicose é 100%, né? Então, o pão branco também corresponde quase 50% de açúcar. Então, também como índice glicêmico. Então, quando você procurar o que está comendo, né? Não está comendo açúcar, mas está comendo os alimentos que têm índice glicêmico muito alto, em cima de 60%, está alto. Né? Batata cozida quase 90%, é alto, é por açúcar quase. Então, toma cuidado que você não está comendo açúcar, mas está comendo bolo, está comendo doce. Isso é a mesma coisa, é muito sério. Você precisa ver essas índices glicêmicos. Eu vou tentar colocar na escrita do vídeo a parte de baixo dessa índice para você tomar cuidado disso. Porque a diabetes é muito silenciosa, é traiçoeira. Então, só que tem uma coisa boa, que ele só depende de você. Se você realmente, né, toma uma dieta que menos massa, menos açúcar, você consegue controlar. A pessoa, Peter, você tem experiência disso? Eu tirei duas cópias que eu trabalho em São Paulo naquela época, 2012, uma senhora de 81 anos, né? A hemoglobina glicada estava sempre 6,4, 6,3 durante 40 anos. E eu tratei 3 meses. Aí eu tirei uma cópia, né? Ela fez o exame, a hemoglobina glicada caiu para 5,3. E a gente ficou muito feliz. Eu também fico, a glicose em jejum também baixou, né? 89. E a gente tirou eu tirei uma share, as cópias tá na minha clínica, quando alguém vier pode mostrar. E eu estou tão feliz de ver, né? Por exemplo, o pessoal de 81 anos também pode melhorar em 3 meses, é muito. Por quê? Porque a pessoa não está muito desequilibrada. É como se o piano não está quebrado, está desafinado. Se você reajustar pâncreas, reajustar fígado, reajusta seu mecanismo, organismo, você consegue essa façanha, né? Ela não estava muito alta, estava muito próximo ao normal, né? E aí a médica dela, endócrina, falou assim: mas diabetes não tem cura, você não está curada, você está compensada, não está curada. Tá bom, tudo bem, mas não precisa tomar remédio, tá normal, né? Eu atendi um caminhoneiro, a açúcar dele chegava a 498, quase 500. A médica, quando eu vi, ai meu Deus, você está morrendo. Ele já estava com problema no visão e problema na perna. Aí eu pedi, falei, já que você é caminhoneiro, descarga seu produto, carrega, né? E só come comida da sua mulher. Né? Sua esposa que leva a marmita para você, só come. Esquina na estrada, não come mais nada na estrada. Fritura, né? Come a hora que quiser. Não, você vai seguir certinho, para no posto, esquina com álcool, né? Tem uma forninha do álcool. A comida da sua mulher, né? A mulher colocou uma marmita, que era de alumínio, caixinha de alumínio, era esquina. Ele levava 3 refeições certinho com a bolsa térmica. 6 meses depois, ele voltou 90, a glicemia voltou 90, a hemoglobina glicada voltou normal, menos 5. E quando a gente olhou isso, eu falei, agora você está bem, né? Você não precisa tomar remédio, metformina pode suspender, você está tranquila, né? E realmente, quando ele vê isso, é impressionante que a pessoa vai, diabetes pode curar? Pode sim, diabetes tipo 2 pode curar. Você basta equilibrar a pessoa, só que não é um milagre assim, fazer, você tratou 3 meses, né? E aí meu não baixou, aquela paciente pegou, comeu um monte de coisa, pegou na minha frente, tá alto, tá vendo? E aí toma remédio, baixou, quando o processo baixou, desmaiou. Porque não pode fazer isso, né? Você tem que respeitar o tempo. Se você comeu, espera 2 horas, ele vai baixar, né? Você não pode, ou acabou de comer, 1 hora tem que ficar sem. Não fica, gente, né? Você tem que entender o mecanismo, que como a glicemia em jejum, né? Ok? Você medir sempre em jejum. Agora, se você medir não está em jejum, você tem que respeitar quanto tempo você comeu. Então tem o horário certo, tem um valor certo, né? Você não vai exigir, não, acabou de comer, tem que ficar 90, tem que ficar 100. Não fica. E tem pessoas que falam assim, toda vez que meu marido grita, minha açúcar sobe. É possível? É possível, mas se você depende, se ela está controlando você, né? Fala assim, sobe açúcar. Aí você sobe? Não, né? Então você tem que pensar que manda na sua vida é você, não o seu marido nem ninguém, né? Porque isso, né?
você quer ficar açúcar alto toda vez que você, né, quer ficar diabético, o sofrimento é você, não é o outro, né? Então tem que tomar muito cuidado disso, nessa parte. Claro, a emocional influencia, né? Mas não é para culpar o outro, né? A responsabilidade é da gente mesmo, ok? Obrigado.